Começa agora o programa Educa Castanhal. Olá, estudantes da nossa querida Castanhal. A aula de hoje traz uma temática muito interessante, a Semana da Arte Moderna. E os professores fazem da sua prática uma verdadeira obra de arte. E agora vamos estudar com o professor Valque e a professora Leide Rose. Olá, queridos alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sintam-se abraçados e acolhidos em mais uma aula do programa Educa Castanhal. Gostaria de mandar um abraço forte para os alunos lá da Escola Ernestina Martins das Neves, lá da Agrovila de Iracema. Não esqueçam de acompanhar nossas aulas na TV, na rádio e se perdeu alguma aula, você ainda pode assistir através do nosso canal no YouTube. E hoje, queridos alunos, nós iremos ampliar nosso conhecimento para além do conteúdo programático. E como diz a expressão, vamos sair um pouquinho do cercado. Mas não se preocupe com o fato de estudarmos algo extra, porque após essa aula vocês irão entender melhor alguns assuntos do nosso conteúdo programático, como por exemplo, os poemas, os versos livres, contexto histórico e até nossas tão estudadas lendas. Como bom paraense, você deve estar se perguntando que arrumação é essa? Por que o professor está vestido desse jeito? Bom, é que hoje preparamos uma aula bem diferente e bem dinâmica, que envolve história, arte, literatura, e esse figurino aqui tem tudo a ver com o que iremos abordar hoje, pois vamos falar sobre a Semana da Arte Moderna e o que estava ocorrendo no Brasil no início do século XX. Mas vocês já ouviram falar na Semana da Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22? Apesar do nome Semana, o evento ocorreu em apenas 3 dias, que foram 13, 15 e 17 de fevereiro. E essa semana, digamos que foi o marco, o ponto inicial para uma nova fase das produções artísticas, literárias e cultural. E para que esse importante evento ocorresse, muitas coisas aconteceram antes. Como, por exemplo, em 1917, a polêmica exposição de Anita Malfatti, que foi duramente criticada por Monteiro Lobato, que achou a exposição um horror, um exagero. Enfim, chegamos ao ano de 1922 e a Semana da Arte Moderna reuniu diversas apresentações como dança, música, pintura, escultura. E para contextualizar esse período da nossa história, eu convido uma pessoa muito especial, bem conhecida aí dos alunos do campo, a minha amiga e colega de profissão, a professora de História, Leide Rose. Muito obrigada, Valque. Olá, pessoal, tudo bem? Bem, como vocês perceberam, hoje a nossa aula sugere uma aventura na história, na arte e na literatura. E nós viemos literalmente vestindo essa história. E para situar vocês a respeito desse período, que é o da Semana de Arte Moderna, vem com a gente, vamos dar um passeio no início do século XX. Como vocês viram, a Semana de Arte Moderna aconteceu em pleno início do século XX, exatamente em 1922. Veja bem, como vocês bem sabem, a arte também ela é um reflexo do contexto histórico na qual ela está sendo produzida, certo? Então, consequentemente, temos que, muitas vezes, adentrar nesse contexto para podermos entender as produções artísticas. E é isso que nós vamos fazer hoje. E olha que interessante, caros alunos e alunas. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse evento da Semana da Arte Moderna, temos que entender como estava o momento histórico do nosso país neste período. Então vem conosco para mais uma aventura na história, na arte e na literatura. Acompanhe com a gente. Semana da Arte Moderna. Vamos entender um pouco mais do que foi esse grande evento cultural que marcou a nova fase da arte e da literatura brasileira. As imagens que vocês estão vendo aí referem-se ao cartaz e o folder que foram utilizados lá em 1922 na divulgação desse grande evento. Vamos acompanhar um pouco sobre o contexto histórico que envolveu a Semana da Arte Moderna. Bom, no centenário da independência do Brasil e após o fim da Primeira Guerra Mundial, nosso cenário artístico vivia sob forte influência das vanguardas europeias. Assim,
As produções artísticas brasileiras tinham muito a ver com a arte que era produzida lá fora. E na época, o Brasil estava começando o processo de industrialização e os filhos da burguesia, cheios da grana, iam estudar lá na Europa. Tínhamos também a chegada dos imigrantes europeus aqui no Brasil, e tudo isso contribuiu muito para que essa grande revolução artístico-cultural viesse a acontecer aqui no país. Mas afinal, o que foi a Semana da Arte Moderna? Para começar, esse evento ocorreu entre 11 a 18 de fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo, e esse evento reuniu artistas de várias áreas, como da pintura, da escultura, literatura e música, de modo que todas se influenciaram de alguma forma, e não focando apenas na corrente literária como se pensa normalmente. Os idealizadores foram artistas brasileiros que começaram a despontar no cenário artístico da época e que depois viraram verdadeiras lendas da arte brasileira. Podemos dizer então que os que merecem destaque é Graça Aranha, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Bem, primeiramente, para compreender esse contexto, vamos lembrar de dois acontecimentos importantes que marcaram um século antes, o século XIX, e que influenciaram profundamente no nosso país e teve um reflexo direto na semana de 22. Esses dois fatos são extremamente importantes para entendermos a Semana de Arte Moderna de 1922. Acompanhe comigo. 1922 marca o centenário de quê? Justamente é o que vocês estão pensando aí do outro lado da telinha. A independência do Brasil, que recentemente comemoramos. Bem, e marca também um fato muito importante que a gente não pode deixar de lembrar em pleno início do século XX. O Brasil acabou de se tornar uma república, lá nos idos de 1889. Não é, Valk? Exatamente. Nada mais simbólico, né, professora Leide Rose, do que buscar a independência artística e literária no ano da independência do Brasil. E é justamente dentro desse contexto histórico que a professora Leide acabou de falar para vocês, é que os artistas intelectuais da época, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, né, toda essa galera aí, começaram a se mobilizar na tentativa de criar uma identidade artística e literária que fosse genuinamente brasileira. Pois, até então, o que tínhamos aqui no Brasil, em termos de pintura, música, literatura, seguia os padrões estéticos europeus mais tradicionais. E é dentro desse cenário que surge a manifestação artístico-cultural que mudaria o rumo da arte e da literatura aqui no Brasil. E é graças a esses artistas que temos hoje uma literatura chamada de brasileira. Exatamente, professor Valk. E olha só, caros alunos e alunas, ocorreram grandes transformações no nosso país. Para entendê-las, vamos acompanhar essa animação? Acompanhe conosco. O aumento da população, principalmente nas áreas urbanas, foram intensas. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo se tornaram metrópoles e outras capitais também cresceram, como o caso da nossa capital, Belém, que já vinha do processo de urbanização desde a Belle Époque. Contudo, ainda predominava a vida agrária, com a valorização do café e as velhas políticas das elites oligarcas, embora viessem a entrar em crise neste mesmo período, tais como as políticas dos governadores e a política do café com leite. Como eu mencionei, essa política ela entra em crise, principalmente pelas transformações ocorridas nas grandes cidades, após o desenvolvimento, principalmente das indústrias, e o fortalecimento dos grupos sociais, tais como a burguesia e a classe média e o operariado. E mais, neste momento, neste período, surge principalmente o principal veículo de comunicação do nosso país,
que é nada mais, nada menos do que o rádio. Esse contexto de transformações do início do século XX marca o centenário da nossa independência. E não esqueçam, nós acabamos de nos tornarmos uma república. E esses novos segmentos que vão surgindo dentro da sociedade vai se transformar. E tudo vai se transformar na nossa sociedade, inclusive o nosso modo de vestir. Não é, Valker? Exatamente, como essas que eu e a professora Leide estamos usando neste exato momento. Bem, influenciado por essas grandes transformações, e lembra que a professora Leide falou lá no início que a arte também é um reflexo do contexto histórico na qual ela é produzida? Pois é, e alguns artistas, como já mencionados, tais como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, dentre outros, propunham uma nova visão de arte e literatura, a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Juntos, eles visavam uma renovação social e artística no país e trouxeram à tona uma nova visão sobre o processo artístico. E olha que é bem interessante e revolucionário, a apresentação de uma arte mais brasileira, valorizando aquilo que denominamos como cultura brasileira. Assim, buscava-se em pleno início do século XX construir uma identidade própria, já que o país de 100 anos de independência e recém-república precisava de uma identidade nacional, valorizando o que é nosso. E se estamos falando, Valk, do que é nosso, não podemos esquecer dos nossos artistas negros, anteriores ao Modernistas de 22, e que também, Valk, contribuíram para a construção de uma identidade brasileira, tais como os irmãos Arthur Timóteo da Costa e João Timóteo da Costa, que retrataram negros nas suas pinturas em cena dos seus cotidianos, em situações muito simples. Como vocês viram, a Semana de Arte Moderna de 1922 buscou construir uma identidade brasileira. É muito importante que vocês aí do outro lado da telinha, Valk, compreendam que a Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco inicial para essa busca da construção da identidade brasileira. Porém, muito antes de 22, já tínhamos artistas que estavam, ao seu modo, construindo uma identidade brasileira, como, por exemplo, os irmãos Timóteo. E mais, é interessante entendermos que, embora o foco fosse a região sul do nosso país, não devemos esquecer que o modernismo avançou pelo Brasil inteiro. E o nosso estado também teve o seu modernismo, não é, Valker? Exatamente, Leide. E olha, após o evento da Semana da Arte Moderna, as coisas no meio literário e artístico começaram a pegar fogo entre os que queriam permanecer do jeito que estava e os modernistas que almejavam por mudanças. Bom, e é claro que aqui no Pará não poderia ser diferente, né, Leide? Havia uma galerinha aqui que também queria mudanças. Queriam que a arte e a literatura tivesse a identidade da região norte. E não devemos esquecer, viu, Valk, que a nossa região, neste período, com lucros obtidos com a extração da borracha, a nossa capital, Belém do Pará, estava passando, em pleno século XX, pelo processo de urbanização durante a Belle Époque, estilo inspirado no modismo europeu. Porém, alguns artistas da nossa região, como por exemplo o Bruno de Menezes, autor deste livro chamado Batuque, um clássico da literatura paraense, foi um dos precursores aqui da nossa região e que buscou valorizar aquilo que a gente chama de cultura brasileira, e principalmente regional. E isto tem uma justificativa, não é, Valker? E olha só, inclusive os intelectuais, artistas paraenses almejavam por uma literatura que refletisse a alma do nosso povo, algo que pudesse falar do uso e costumes dos caboclos, das pessoas simples que moravam aqui na região amazônica. E diante de toda essa movimentação modernista, eu quero destacar aqui um grande intelectual do período que foi o nosso Valdemar Henrique, Em suas obras, ele passa a inserir seus personagens em meio às florestas, rios, matas e situações que povoam o imaginário amazônico.
E hoje nós trouxemos o que? O século XX para vocês, o início, como a gente se vestia elegantemente nessa época. Não que hoje a gente não se vista bem, pelo amor de Deus, mas a gente resgatou um pouquinho da nossa história. Espero que vocês tenham gostado, né, Valk, da nossa aula de hoje. Fiquem todos em paz. Qualquer dúvida, mandem sua dúvida pra gente e assistam as nossas aulas no canal, se por acaso perder. Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau! Parabéns, professores, pela criatividade e competência no desenvolvimento de suas aulas. E para os professores e alunos que já retornaram à rotina escolar, um abraço carinhoso. Para quem deseja continuar acompanhando o programa Educa Castanhal, nós estamos transmitindo o programa pela TV, rádio e posteriormente estarão disponíveis nas redes sociais. Olá, tudo bem? Meu nome é Moisés. O meu sinal é este, Moisés. Eu sou formado em Pedagogia e também formado em Letras Libras. Sou especialista em Libras, que é a língua brasileira de sinais, e atendimento educacional especializado. Eu sou professor de Libras aqui do município de Castanhal. Hoje nós vamos falar sobre o dia 26 de setembro. Neste dia se comemora o Dia Nacional do Surdo. Neste dia, nós comemoramos em todo o território nacional as vitórias e os avanços no reconhecimento da cultura surda e também lembramos das nossas lutas, dos nossos embates sociais pela inclusão da cultura surda e do surdo na sociedade. E por falar nisso, vocês sabem o que é Libras? A Libras, a língua brasileira de sinais, ela é muito importante. É com ela, a Libras, que nós surdos nos comunicamos. Em todo o território nacional, ela é uma língua viva, muito expressiva e também muito contagiante. Olá, tudo bem? Eu sou professor de Libras e meu nome é Gerailton. Meu sinal é esse, Gerailton. Sou formado em Pedagogia e Letras Libras. Sou especialista em Libras e atendimento educacional especializado. Hoje eu quero falar sobre algumas informações importantes sobre a comunidade surda. As pessoas surdas e as pessoas ouvintes são muito diferentes. Como assim? Deixa eu te explicar. As pessoas ouvintes se comunicam e têm suas experiências por meio da audição e da língua portuguesa. Já a pessoa surda experiencia o mundo visualmente e por meio da língua de sinais. Vocês entenderam? Surdos e ouvintes aprendem o mundo de forma diferente. Mas, apesar das diferenças, interagimos e respeitamos uns aos outros, nos aproximamos em união.